Bom dia! Como eu anunciei semana passada, nesta manhã eu quero pensar com você na parábola que se encontra em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Esta é uma parábola narrada exclusivamente por Mateus e não deve ser confundida com uma parábola que se encontra em Lucas capítulo 14, do verso 15 ao 24, onde Jesus conta uma parábola de um contexto muito semelhante a esse, mas com uma mensagem e com um propósito totalmente diferente. Então nós vamos acompanhar o teaser e após o teaser nós vamos voltar para conversarmos juntos nesta manhã, nessa parábola que está em Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. No Evangelho de Mateus, encontramos então essa parábola peculiar a ele, onde ele narra Jesus contando esta parábola da seguinte maneira. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é a mensagem da parábola da festa de casamento? O que nós podemos descobrir, o que nós podemos encontrar nessa parábola que Jesus propôs? Essa parábola
nós podemos enxergar nela pelo menos 3 momentos diferentes. No primeiro momento, do verso 1 ao verso 7, nós testemunhamos o convite sendo entregue, o convite sendo enviado, e esse convite enviado sendo rejeitado. No primeiro momento, nós encontramos o convite sendo rejeitado. No segundo momento, dentro dessa parábola, nós podemos perceber do verso 8 ao verso 10 o salão de festa. No primeiro quadro dessa parábola está o convite sendo rejeitado. No segundo quadro dessa parábola, no segundo cenário dela, nós somos transportados para o salão de festa que está cheio. E por fim, dos versos 11 ao verso 14, nós então descobrimos que nesse salão cheio há uma pessoa que chama a atenção do rei pela ausência de suas vestes nupciais. E em cada uma destas partes, nós podemos observar como o reino de Deus se desenvolverá na história. Quando Jesus se propõe a falar nessa parábola a respeito do reino dos céus ou do reino de Deus, ele não está falando do reino em sua concretude, do reino que vai se concluir com a sua volta, quando ele colocar fim na história como a conhecemos e então estabelecer o seu reino de forma plena e completa, sem jamais a presença do pecado, com toda a sua criação transformada. Mas ele está falando, na verdade, aqui nessa parábola, desse reino que já está presente no meio de nós. E como esse reino que está presente no meio de nós pode ser percebido, como ele se desenvolve nestes dias aqui, no agora. Ele vai demonstrar isso através dessa parábola, equilibrando ou trazendo esse reino dentro dos limites da soberania de Deus, de um Deus que rege todas as coisas soberanamente, e também dentro da responsabilidade humana, o ser humano que responde à ação de Deus. Então, para nós entendermos, nós vamos olhar para essa parábola nesses 3 cenários, nesses 3 momentos, com essas 3 divisões diferentes. Quando nós olhamos do verso 1 ao verso 7, nós então observamos o primeiro quadro, que é o quadro do convite rejeitado. Nesse quadro, Deus, de um lado, demonstra sua paciência e sua persistência. De um lado, nós encontramos Deus paciente e persistente. Do outro lado, nós encontramos os judeus, os líderes religiosos, representando o povo judeu, indiferente e hostil. Um povo indiferente e hostil. Então, de um lado, Deus demonstra sua paciência e sua persistência na imagem do rei que envia aos seus convidados, pelo menos aqui dentro do próprio texto, 3 convites. 3 vezes essas pessoas são convidadas para um mesmo banquete, sendo que era comum naquele tempo ser convidado pelo menos 2 vezes. Quando você lê lá no verso 3, ele diz lá, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados. Quando ele diz enviou os seus servos, ele está dizendo que ele está enviando os seus servos já pela 2ª vez, porque ele está os enviando aqueles que ele já havia convidado anteriormente. Então os servos foram uma vez levar o convite e agora estão indo na 2ª vez para dizer, olha, está pronto, podem vir. Mas esse rei demonstra sua persistência, demonstra sua paciência. E ele então no verso 4 vai dizer que de novo enviou outros servos e disse, e aí então ele convida mais uma vez. Esse versículo 4 nós encontramos então o rei convidando pela 3ª vez os seus convidados. Então de um lado nós encontramos, fugindo daquilo que era de costume, que são 2 convites, nós encontramos o rei convidando 3 vezes os seus convidados. Isso aponta para o quê? Para um reino de Deus, de um Deus que é paciente e persistente. Mas por outro lado, nós encontramos ainda nesses versos de 1 a 7 a indiferença e a hostilidade dos judeus. Com indiferença, alguns convidados têm mais interesse
por exemplo, em cuidar dos seus próprios negócios, de ir ao campo e cuidar dos seus próprios negócios, do que ir à festa de casamento preparada pelo rei. Então, alguns dos convidados estão mais ocupados com seus negócios. Porém, alguns outros convidados, que não foram cuidar dos seus negócios, recusaram-se também a ir ao banquete. E não só isso, eles agiram com hostilidade, agarrando os servos, maltratando os servos e matando os servos, como você pode ver no verso de número 6. Eles agarraram os servos, eles maltrataram os servos e eles mataram os servos. De maneira figurada, nós podemos entender que Jesus aqui está fazendo menção ao fato de Deus ter entrado na história e de maneira pessoal ter convidado os judeus para caminhar com ele quando ele se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus então pessoalmente entrega aos judeus o convite para participar do reino, para participar do reino de Deus, do reino dos céus, do reino que Deus está estabelecendo. Depois, um segundo convite, Deus envia os seus profetas do Antigo Testamento, que então convidam o seu povo a permanecer, o seu povo a voltar aos seus caminhos, a andar nos caminhos de Deus, caminhos de justiça, caminhos de retidão, caminhos de adoração exclusiva a Deus. Por fim, o Deus que lá atrás convidou pessoalmente o povo judeu, que os convidou mais uma vez através dos profetas, os convida mais uma vez. Agora, essa imagem dos servos que vão ali no verso 4, faz uma menção ao próprio João Batista, que chega anunciando que é chegado o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus chegou, porque Jesus, o Deus Filho, entrou na história. E entrou na história para realizar aquilo que motivou Deus lá atrás a pessoalmente enviar um convite ou pessoalmente convidar Abraão, Isaque e Jacó para formar um povo para ele. Um povo que fosse sinal da sua presença, sinal do seu reinado, que vivesse sobre o seu governo. Então, enquanto no verso 7 nós podemos ver, de um lado, a paciência e a persistência de Deus. E por outro lado, nós podemos enxergar a indiferença e a hostilidade dos judeus. Isso tudo somado leva-nos ao verso 7, que fecha esse primeiro quadro. E no verso 7 diz que o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Nós observamos nesse verso, fechando esse primeiro quadro, que há limite para a paciência de Deus. Sim, há limite para a paciência de Deus. Por outro lado, também percebemos, ainda dentro desse verso 7, que os judeus são responsáveis por suas ações e são responsabilizados por suas ações. O rei, então, enviou o seu exército, destruiu os assassinos, queimou a cidade deles. Jesus estava aqui pronunciando, através dessa parábola, uma palavra de juízo contra os judeus. Eles eram responsáveis por rejeitá-lo, por ter rejeitado os profetas, por ter rejeitado a mensagem de João Batista e por agora rejeitarem Jesus. É uma referência aqui direta, quando ele fala sobre a morte dos assassinos, a cidade queimando, a cidade em chamas. É uma menção direta àquilo que aconteceu no ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, tomou e destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Um historiador chamado Flávio Joséfo, ele narra esses fatos e ele então faz menção de que Deus já havia dito que aquilo haveria de acontecer. E ele então continua dizendo, o fatídico dia enfim chegou. Era o 10º dia do mês de Loús.
O mesmo dia, diz ele, em que séculos atrás a cidade havia sido queimada pelo rei da Babilônia. Um dos soldados, sem esperar ordens e sem encher-se de horror por um empreendimento tão terrível, e movido por um impulso sobrenatural, agarrou um pedaço de madeiramento em chamas e, levantando por um de seus companheiros de armas, lançou o ardente projétil através de uma janela de ouro. E aí ele continua dizendo que quando surgiram as primeiras chamas, os gritos se ouviram entre os judeus. Sabe, aquele templo guardado tão zelosamente estava avançando para a ruína. E ele diz então que enquanto o santuário ardia, não houve compaixão pela idade, nem se mostrou respeito pela hierarquia. Ao contrário, as crianças e os idosos, os leigos e os sacerdotes igualmente eram massacrados. O imperador ordenou que a cidade inteira e o santuário fossem arrasados até o chão, com a única exceção das torres mais altas e de um muro que cercava a cidade do lado ocidental. Todo o resto foi destruído no ano 70. Assim como Jesus anunciou por meio dessa parábola, onde ele está dizendo aos líderes religiosos do seu tempo, que estavam ali, como nós vimos lá no capítulo 21, na semana passada, questionando a autoridade de Jesus. Líderes religiosos que questionaram também a autoridade de João. Líderes religiosos que não ouviram os profetas, cujas suas palavras estavam registradas, que não ouviram a voz de João Batista e que agora não ouviriam a voz de Jesus, mas pelo contrário, agarraram, maltrataram, mataram João, mataram os profetas, e agora matariam Jesus. Esses homens estão fadados a serem destruídos. A cidade erguida pelo povo que Deus pessoalmente chamou em Abraão, Isaque e Jacó, se encontraria em ruínas. E assim aconteceu no ano 70. Passado esse primeiro quadro, Jesus continua a sua parábola e entra no verso 8 ao verso 10, onde nós somos transportados agora não mais para as regiões, as casas, os lugares onde os convidados estão, mas somos agora transportados para o salão de festa, ali na casa do rei. E ali nós percebemos duas coisas. Primeiro, que longe de fracassar, o reino de Deus triunfa. Longe de qualquer fracasso, o que nós assistimos é o triunfo do reino de Deus. Não há indiferença, não há hostilidade que gere fracasso aos planos do rei. E a festa do filho acontecerá. Embora os convidados, chamados aqui de indignos, não tenham rejeitado o convite, isso em nada prejudicará o banquete, em nada prejudicará a festa acontecerá. Então, longe de fracassar, o reino de Deus triunfa. E mais, longe de entregar-se à ira, Deus age com graça. Olha só, os convidados foram sim responsabilizados, mas ao invés de um declínio, o que nós observamos na parábola é o salão cheio. Embora, ao contrário do que se esperava, de repente uma festa pífia, porque os convidados se negaram a participar. Não só eles são responsabilizados pelos seus atos, mas o salão de maneira alguma está vazio. O salão está cheio. O verso 8 diz que ele disse aos servos, o rei disse aos servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Ele diz, então vão às esquinas, convide para o banquete todas as pessoas que vocês encontrarem. E assim foi, convidaram todas as pessoas, homens maus e homens bons, gente boa e gente má. Preste atenção, gente boa e gente má. Sabe o que significa? Significa que não importa quem você era antes de ser convidado, meu amigo.
Não importa como era a sua vida antes do convite. Se você foi convidado, há lugar para você no salão. Há lugar para você no salão. Há lugar no salão. Porque longe de entregar-se à ira, o rei age com graça e convida as multidões para estar com ele. Sim, a recusa dos judeus não tornará menor o povo de Deus. Pelo contrário, esse povo há de crescer e se multiplicar. É isso que Jesus está dizendo nessa parábola. E então, depois desse primeiro quadro, onde nós percebemos a recusa do convite, de um segundo quadro, no salão de festa cheio, ainda dentro desse salão de festa cheio, nós somos agora, os holofotes são colocados sobre uma pessoa que o rei encontra ali, cujas vestes nupciais não foram colocadas. Isso nos mostra que Deus, primeira coisa, que Deus está presente no meio do seu povo. O rei da parábola vem para o meio dos convidados. O rei, ele não fica alheio ao salão de festa, mas ele vem para estar no salão de festa. Isso nos leva ao fato de que o reino de Deus é um reino onde o rei vem estar conosco. E mais, logo, já que o rei vem estar conosco, é necessário nos vestir adequadamente. Logo, se o rei vem estar com o seu povo, é necessário que o seu povo esteja vestido de maneira adequada. Aquele que for entrar no salão cheio precisa estar vestido com as vestes de núpcias, ou então será lançado para fora nas trevas. O verso 11 diz que o rei entrou para ver os convidados e notou ali um homem que não estava usando as vestes nupciais. E sabe o que ele fez? Primeiro perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E então o silêncio desse homem o condena. Ele não tem justificativa. Alguém pode, de repente, olhar para essa história e coçar a cabeça e dizer: mas espera aí, como que ele foi convidado às pressas? Como colocar roupas nupciais? E os outros convidados, será que foram para casa? Será que colocaram roupa antes de vir? O convite era urgente, tudo estava pronto. Será que todos que foram convidados teriam um recurso financeiro para ter uma veste nupcial? Algo caro? E aí então, a única solução que nós encontramos para isso, baseado num costume que alguns historiadores trazem sobre aquela região e aquela época, é que muitas vezes, quando o rei recebia alguém em sua presença, esse rei enviava aquele que viria à sua presença, que requisitou a sua presença, ou que foi chamado à sua presença, roupas, para que ele se apresentasse de forma adequada diante do rei. E é bem possível que exatamente isso que aconteceu aqui. O rei não só convidou as pessoas, mas ele providenciou roupas, vestes nupciais. E por alguma razão, este indivíduo, esse homem, ele se recusou, ele não quis se vestir com as vestes nupciais. E ele agora se encontra no salão cheio, onde todos estão vestidos com as vestes nupciais. E ele é o único que não as veste. Pensar que as vestes nupciais foram fornecidas pelo rei faz todo sentido com a totalidade das Escrituras, porque nos lembra que nós não possuímos vestes adequadas para estar diante do rei. Nenhum de nós, por mais bom que você era antes, porque ele foi convidado a homens bons e maus, por mais bom que você seja, por melhor que fosse a sua moral, por melhor que fosse a sua ética, ou que seja a sua ética, a sua moral, nenhum de nós tem vestes adequadas para estar diante do rei. Por essa razão, nós entendemos aqui que Jesus está ensinando, através dessa parábola, que Deus providenciou a mim e a você vestes adequadas. Os convidados foram chamados às pressas.
Eles não tinham tempo nem recurso para providenciar suas vestes. E o rei, então, que os convidou, agora providencia vestes. Os veste com as suas vestes. Se fôssemos os provedores de nossas vestes, se fôssemos os responsáveis até mesmo por vestir as vestes que o rei disponibilizou, logo, deveríamos agradecer a nós mesmos por nossa obediência. Deveríamos agradecer a nós mesmos porque somos capazes de ter essas roupas. Deveríamos agradecer a nós mesmos porque somos sábios o suficiente para vestir as roupas que nos foram dadas. Mas as vestes para entrar na presença do rei não só são fornecidas pelo rei, mas entenda bem, elas também são vestidas em nós. Mas esse homem se recusou a ser vestido dessas roupas. O homem sem vestes nupciais se recusou a ser vestido e não havia justificativa para não se deixar ser vestido. Por isso ele é lançado para fora nas trevas. A veste nupcial, ela simboliza dois temas teológicos. Simboliza a justiça de Deus que é imputada a nós. Isso é, para fazer parte do reino de Deus, na história, agora e também no porvir, é necessário crer em Jesus. E ao crer em Jesus, ao crer que Ele é Deus, ao crer que o que Ele fez na cruz, Ele fez no meu lugar, porque eu e você, quando rompemos com o Criador e decidimos viver uma vida autônoma do nosso Criador, toda a tragédia que podemos imaginar entrou na história. E então nós que fomos feitos para a vida, começamos a morrer. Fomos separados de tudo que é bom, fomos separados da vida e alheios à vida, impedidos de acessar a vida. Estávamos na morte, mas Jesus, sendo Deus, vem e assume nosso lugar. E se nós cremos nele, nós temos vida eterna. Essa é a justiça que é imputada, e no momento que você crê, você então é vestido. E quando Deus olha para mim, para você, o que Ele vê é o sacrifício de Jesus. E Ele então nos perdoa. Mas há uma outra justiça, que essa roupa, essas vestes também representam, que é a justiça comunicada. Isso é, para fazer parte do reino de Deus aqui e agora e do porvir, é necessário seguir Jesus. E seguir Jesus implica em viver um caminho de justiça. Isso é obedecer. Há uma justiça com a qual somos vestidos, mas uma justiça proposta para caminharmos no dia a dia. E é necessário caminharmos nela. Ela nos é dada. As Escrituras nos mostram o jeito certo de viver a vida. Porque se existe Deus, existe uma forma de viver a vida. E a forma de viver a vida é vivê-la semelhante à de Jesus. Por isso não basta se filiar a uma igreja. Não basta. Não basta ser batizado. Não basta tomar parte na mesa da comunhão, participar da ceia, participar dos sacramentos. Os judeus e o homem sem vestes nupciais se recusaram a crer e obedecer, embora estivessem tão perto de Jesus. Essa é a mensagem da parábola. Tão perto de Jesus, convidados por Ele, convidados por seus servos, com vestes nupciais disponíveis, querendo ser vestidas neles, se recusaram. Por isso, Jesus termina a parábola no verso 14 dizendo: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para a gente poder refletir nessa manhã. Primeiro, temos uma missão. Temos uma missão. A missão de, como aqueles servos enviados pelo rei, chamar indistintamente todas as pessoas para a festa do rei, para o reino de Deus, sejam elas boas ou sejam elas más, sejam essas pessoas boas ou más, aos seus olhos, nós devemos convidar todas, porque esta é a ordem do rei. Todas são convidadas, todas. Segundo, temos um convite, eu e você temos um convite
que nós recebemos. Como aqueles que estavam pelo caminho, nós recebemos um convite. E pouco importa o que você fez até aqui, pouco importa como você está vivendo até esse exato momento. Há um lugar para você no reino de Deus. Se você crer em Jesus, se você acolhê-lo como o Senhor da sua vida, crendo que Ele é Deus e o que Ele fez naquela cruz, Ele fez por você. E o que Ele fez foi suficiente para pagar todos os teus erros e para te dar a oportunidade de viver a vida que você nunca conseguiu viver. Se você me crer, você o segui-lo, esse convite é para você e o reino é para você. Terceiro e último, o acesso e a permanência na presença do Rei exige o vestir-se da justiça de Cristo, que conduz ao viver justo. Se vestir da justiça que Jesus cumpriu através da sua vida perfeita, da sua morte vicária, substitutiva, através da sua ressurreição. E isso nos conduz agora a viver de forma justa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu domingo. Que Deus esteja com você. E que em nome de Jesus possamos um dia, desde já e por toda a eternidade, nos encontrar juntos, na sala cheia, na sala do banquete, na sala de festa, que o Rei preparou para todos aqueles que acolhem, creem, se curvam, se rendem a Jesus Cristo. E então o seguem, o seguem. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. Abençoa, Pai, aqueles que nesta manhã ouviram e sentiram, Senhor Deus, convidados para participar do banquete, para participar da festa. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Deus, dar-lhes a convicção de que o nome deles, ó Deus, está escrito no livro da vida, que se eles creem, ó Deus, se eles, ó Deus, forem vestidos daquilo que o Senhor fez no lugar deles na cruz, ó Deus, o nome deles imediatamente está escrito no livro da vida, e eles têm lugar, ó Deus, à tua mesa, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe aqueles que já receberam o convite, que já se submeteram a Cristo e que agora, ó Deus, tal como servos, ó Deus, são chamados para ir em todos os lugares, Senhor, convidando outros. Dá-nos, ó Deus, coragem, ó Deus. Dá-nos, Deus, ânimo. Dá-nos, ó Deus, disposição. Dá-nos alegria em ver, ó Deus, a tua sala cheia de gente boa e gente má, ó Deus, transformada e resgatada em Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus. Que nós, ó Deus, tenhamos sempre a convicção de que não é a nossa obediência, que embora sim necessária, embora sim, Deus, exigência do Senhor, mas não é ela que nos dá lugar na tua mesa. Mas o que nos dá lugar é as vestes de Jesus. É sermos vestidos pelo sacrifício de Jesus. Que possamos crer, possamos confiar no teu sacrifício, seguir teus passos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que nós possamos nos encontrar novamente às 19 horas para encerrar a série de reflexões que estamos fazendo nos domingos à noite. Que Deus te abençoe.